Fala pessoal, se você está acompanhando o nosso curso de Fenômenos Mecânicos, também conhecido como Física 1, deve ter notado que nós iniciamos falando de movimento. Posição, tempo, velocidade, aceleração, sem contudo nos preocuparmos com quem causou este movimento ou com quem mudou o estado deste movimento. Por exemplo, um corpo parado, quem colocou ele em movimento? Ou um corpo em movimento, quem é que fez ele parar? Ou ainda, quem aumentou a velocidade, diminuiu a velocidade, mudou a direção e ou o sentido de uma dada velocidade? Enfim, quem causou o movimento ou qualquer alteração neste? Muito bem. Na sequência, nós falamos das leis de Newton, que regem estas coisas que causam e descausam os nossos movimentos, beleza? Basicamente, nós falamos de força, né? As leis de Newton falam sobre as forças e o campo de validade delas, não é isso? Nós criamos um conceito chamado força, que nos é até bastante intuitivo, e falamos do campo de validade delas. Pois bem, vamos agora introduzir um novo conceito. Notem que todos os conceitos são, em algum momento, introduzidos, né? Os conceitos não são coisas absolutas, que existem por si só, né? Uma pedra existe por si só. Eu estou caminhando e tem uma pedra no meio do caminho, como já dizia o poeta. Muito bem. Aquele objeto está lá, mas o nome pedra fomos nós que demos, correto? Muito bem. As forças já existiam, mas o nome força foi nós que demos. E ao darmos este nome, fizemos uma definição do que é força. Muito bem. Uma definição que, por sinal, pode estar errada ou incompleta, não é? Está aí a ciência para você nos ajudar a melhorá-la, né? Tá bom? Quem quiser fazer uma tese de doutorado, assunto é o que não falta. Beleza? Muito bem. Vamos então criar um novo conceito. Na verdade, vamos aprender esse novo conceito que já foi criado pela ciência um dia, né? Mas vamos agora, dentro desse nosso processo, criar ele dentro das nossas mentes. O conceito de energia. E se você quiser saber o que é energia, talvez eu não vá ter muito sucesso em explicar para você o que é energia. Por quê? Energia é algo que nós sabemos medir, que nós sabemos transformar, que nós sabemos usar, mas que não sabemos definir muito ao certo. Pelo menos não de maneira genérica e universal. Uma única definição para o que é energia? Bom, eu ainda não vi uma que seja infalível ou que não seja, no mínimo, causadora de grandes discussões. Porém, nós conseguimos definir alguns tipos de energia sem deixar lacunas. Por exemplo, trabalho. Trabalho é um tipo de energia. Por sinal, será o primeiro tipo de energia que nós vamos abordar aqui no nosso curso. Energia cinética também é uma energia que nós conhecemos muito bem. Aliás, nós temos até um teorema que converte uma na outra, e nós vamos aprender aqui nesse curso também. Tá? Um teorema que converte trabalho em energia, ou seja, que converte um tipo de energia em outro tipo de energia. Beleza? Trabalho e energia cinética, eu estou falando. Energia mecânica, né, que é a soma da cinética mais a potencial, e aí nós precisamos definir o que é energia potencial. E nós sabemos muito bem definir o que é energia potencial. Assim como sabemos definir o que é energia cinética, o que é energia mecânica e o que é trabalho. Mas talvez não tenhamos uma única resposta para o que é energia. Beleza?
O conceito intuitivo que nós temos de energia continua sendo bem válido, né? A energia que existe nos alimentos, né? As famosas calorias, que muitas vezes queremos perder para termos um corpo mais esbelto, mais saudável, enfim. A energia que nós precisamos para acender as luzes, a energia que carregou a bateria da câmera que está filmando esta minha aula. A gasolina fornece energia para o automóvel. Enfim, tem ali uma reação química que libera energia e tal, que transforma essa energia em trabalho, que faz o automóvel andar. Então, energia é alguma coisa bem intuitiva do nosso dia a dia e, na maioria das vezes, nós falamos dela de maneira acertada, beleza? A palavra energia ainda tem outras aplicações, né? Tipo, energias positivas. Ah, vou lhe mandar energias positivas, né? Talvez essa energia positiva a gente não consiga descrever aqui com o modelo da física, tá? Mas é uma palavra muito utilizada. Bom, enfim, já falei demais de energia, uma coisa que nós temos uma boa noção do que nós sabemos usar, transformar, medir, mas que definir de maneira única fica um pouquinho difícil, beleza? Mas que dentro do nosso modelo fica bem posto para alguns casos. E vamos começar com o primeiro deles, que é o trabalho. Trabalho realizado por uma força F. Beleza, pessoal? Trabalho é o primeiro tipo de energia que eu vou apresentar para vocês. Bacana? Vamos lá então ver o que é este trabalho. Pessoal, trabalho é um tipo de energia ligado a movimento, beleza? Então, esqueça, pelo menos no âmbito da física, os conceitos que você tem de trabalho que não estão ligados a movimento. Por exemplo, né? Esse aqui a gente fazia uma brincadeirinha até quando estava na faculdade, né? Sempre para pegar assim quem era novato e para fixar esse conceito que eu acabei de falar. Qual o trabalho realizado por esta coluna para manter esta caixa d'água, que está a 10 metros do chão, suspensa aqui em cima? Beleza? Ou seja, qual o trabalho que essa coluna realiza para manter essa caixa d'água paradinha aqui? E aí, obviamente, que você, logo após aprender o conceito de trabalho, já começa a fazer conta para encontrar isso. Mas não precisa fazer conta nenhuma. O trabalho aqui é zero. Beleza? Não existe movimento. A caixa d'água não está se deslocando, ela está paradinha. Então não existe trabalho de nenhuma força que esteja atuando sobre esta caixa d'água. Beleza? Muito bem. Então, trabalho é um tipo de energia que está ligado a movimento. Muito bem. Então, a pergunta seria: qual o trabalho realizado pela força F, okay, durante o deslocamento D? Ou seja, esse bloco está se deslocando daqui até uma posição à direita desta inicial. E eu quero saber qual o trabalho realizado pela força F durante este deslocamento. Presta atenção no seguinte: não necessariamente foi a força F sozinha que realizou esse deslocamento. Podem ter outras forças, tá? Pode ter uma força para cá, ó. Sei lá, vou desenhar aqui uma força e vou chamar ela de F2. Beleza? Aliás, tem uma força aqui bastante conhecida, nossa, já, ó. A força peso, né? Olha só, a força peso está aqui, não está? Peso
que tem módulo massa vezes aceleração da gravidade, né? Tá vendo? Particularmente a força-peso nem entra aqui nesse trabalho porque ela está ortogonal ao deslocamento e você vai entender isso daqui um minutinho. Beleza? Muito bem. Mas, então eu tenho aqui, ó, várias forças, não sei, infinitas, não importa quantas forças eu tenho aqui, e eu só quero calcular o trabalho realizado pela força F. Bacana? Muito bem. Pessoal, olha só. Para encontrar esse trabalho, primeiro eu vou ter que decompor esta força. Legal? Porque só realiza trabalho a força que está ao longo do deslocamento. Beleza? Só a componente que está aqui na direção do deslocamento é que ajudou ou atrapalhou nesse deslocamento. Concorda? Ou seja, as forças que estão ortogonais, ó, essa força peso tentou puxar o bloquinho lá para o centro da Terra. Beleza? A força F na direção Y, né? Estou usando aqui o X e o Y convencionais, tentou fazer o bloquinho sair voando. Beleza? Provavelmente ela deve ser menor que o peso, ou todas as forças que estão para baixo são maiores ou igual a todas as forças que estão para cima, por isso que o bloquinho não sai voando. Beleza? E o deslocamento é nessa direção. Mas isso não nos importa neste momento. Então deixa eu decompor essa força aqui. Fy e Fx. Pessoal, o Fy não entra no cálculo do trabalho, tá? Porque eu quero saber o trabalho desta força que ajudou ou que atrapalhou esse deslocamento. Bacana? Vamos pensar, se nós estamos trabalhando com um conceito ligado a movimento, então vamos pensar, se eu aplicar uma força maior, eu aumento a velocidade aqui, correto? Ou seja, se eu aplicar uma força muito grande, o bloquinho vai vir muito rapidamente, ele vai aumentar muito a sua velocidade, beleza? Se eu deslocar durante um espaço muito grande, também tem a ver com o movimento, ou seja, teve um movimento durante um espaço muito grande. Então, tanto o módulo da força Fx quanto o deslocamento influenciam no meu trabalho, ou seja, influenciam no movimento. Notem que eu estou apenas tentando convencer você de que trabalho da maneira que eu vou introduzir é um bom conceito, porque o conceito de trabalho já existe. Eu poderia simplesmente escrever a fórmula aqui e falar: trabalho é definido dessa forma, alguém já definiu, vamos aceitar isso e não vamos discutir. Tranquilo? Tá feito, tá feito. O que eu estou fazendo é te convencer que essa definição que eu vou apresentar é boa. E qual é essa definição que eu vou apresentar? É essa aqui, ó. O trabalho da força F é dado por a componente de F na direção X vezes o deslocamento D. Beleza? Como eu disse, se eu aumentar F, aumenta a velocidade. Tem a ver com o movimento. Beleza? Tem a ver com a alteração do estado de movimento. Se eu puxar durante um longo espaço, também tem a ver com o movimento. Então, ambos os casos têm a ver com o movimento. Então, a gente define trabalho dessa forma. Beleza? Tem outras maneiras de se apresentar a definição de trabalho e tal. Essa é uma que eu estou criando aqui nesse momento para convencer você. Legal? Bom, vamos trabalhar um pouquinho mais essa expressão? Olha só, Fx vezes D. Quem é Fx? Fx é F cosseno θ. F cosseno θ vezes D. Se você quiser apresentar num formato que você conheça mais, no meu caso, né, um formato que eu conheço mais, então eu vou colocar como F de cosseno θ. Olha só, troquei o cosseno de lugar. Por quê? Porque olhando para esta expressão, pelo menos para mim, fica muito óbvio
que isso aqui é quem? O produto escalar entre os vetores F e D. Então, o trabalho da força F é dado por F escalar D. Pessoal, que valor que eu coloco aqui da força F? Por exemplo, se a força F variar ao longo do tempo, ela começa fraquinha, né? Ao longo do primeiro pedacinho aqui do deslocamento, e conforme o deslocamento vai aumentando, essa força F vai ficando mais forte. Tipo, o ente que está puxando ela exerce mais força. Certo? Ou seja, se a força for variável, que valor de força que eu ponho aqui? Não sei. Até porque essa expressão não vale para força variável. Só vale para força constante. Então, se a força for constante, ela tem o mesmo valor ao longo de todo o deslocamento, eu pego este valor e coloco aqui dentro, né? Quando eu vou substituir aqui, ó, nesse formato, eu ponho o único valor da força que eu tenho, porque ela é constante. Tranquilo? Então, trabalho de uma força F constante, né? Ó. Beleza? Trabalho realizado por uma força F constante. Se a força for constante, vale esta expressão que eu acabei de apresentar aqui. Beleza? Trabalho é força escalar deslocamento. Ah, e olha que interessante. Quando eu falei de energia na lousa anterior, eu não disse se esse conceito era escalar ou vetorial. Legal? Alguém que conheça esse assunto e viu apresentar energia falou, poxa, ele esqueceu de falar que energia é um conceito escalar, é uma grandeza escalar. E isso é muito importante, tá, gente? Energia ser um conceito, uma grandeza escalar é muito importante. É muito importante a gente ter consciência disso. Mas eu deixei para falar aqui, ó, porque se trabalho é um tipo de energia, por sinal, o primeiro tipo de energia que nós estamos estudando, e trabalho é dado por força escalar deslocamento, força escalar deslocamento dá um escalar, né? O produto escalar de dois vetores é um escalar. Então, trabalho é um escalar. Se trabalho é um tipo de energia, significa que energia é uma grandeza escalar. Beleza? Não esquecer disso. Eu vou, inclusive, registrar isto aqui para que a gente não esqueça. Beleza? Então, energia é uma grandeza escalar. Beleza? Energia é uma grandeza escalar. Trabalho é um tipo de energia, então trabalho tem que ser um escalar. Bacana? Como eu disse anteriormente, eu posso ter aqui muitas forças, né? Dentre elas, o peso. O peso aponta para baixo, certo? Para o centro da Terra. Ortogonal à superfície, ou seja, o ângulo entre a força-peso e o deslocamento é 90 graus. Pela nossa expressão, cosseno de 90 dá zero. Então, significa que esta força não realiza trabalho. E realmente não. A força-peso não contribui neste movimento. Não aumenta a velocidade, não faz que o deslocamento seja maior, não faz que gaste mais tempo, menos tempo. Isso tem a ver com velocidade, né? Assim como a força Fy. Então, as forças que são ortogonais ao deslocamento não realizam trabalho. Eu vou dar uma resumida. Eu posso, para calcular o trabalho, pegar a componente da força na direção do deslocamento e multiplicar componente da força vezes deslocamento. Beleza?
eu posso pegar o módulo da força sem pensar, né, no componente dela, multiplicar pelo módulo do deslocamento, módulo da força, vezes módulo do deslocamento, vezes o cosseno entre os dois. Beleza? Aqui nesse caso o ângulo θ está entre 0 e 90 graus, esse cosseno é positivo. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? A força F2 está contrária ao deslocamento. Tranquilo? Então eu posso pegar módulo, módulo e cosseno. Módulo, módulo e cosseno. Ou ainda realizar o produto escalar. Bacana? Muito bem. Pessoal, e se o deslocamento for para lá? Ó, vou apagar o deslocamento daqui. Beleza? E vou escrever esse deslocamento aqui, ó, para o outro lado. Beleza? Tem muitas forças atuando sobre o meu corpo, então o deslocamento pode ocorrer para cá ou poderia ser para lá. Aliás, o deslocamento poderia ser na vertical, e aí nenhuma das forças na horizontal estariam realizando trabalho. Beleza? Acho que você já entendeu essa parte. Mas vamos trabalhar com a seguinte ideia, ó. O deslocamento é para lá, a força F, o componente dela na direção do deslocamento é para cá. Tranquilo? Então, olha só, a força F está tentando segurar o bloco, mas o bloco está andando para o outro lado porque tem mais gente puxando para lá. Beleza? Nesse caso, a gente costuma dizer que a força F não realizou, mas sim que ela sofreu trabalho. Então, trabalho sofrido por uma força F constante. A expressão é a mesma. Porém, olha só, o deslocamento vai estar para lá, né? Eu vou desenhar até o deslocamento aqui, ó. Eu vou pegar esse vetor de deslocamento e vou colocar ele aqui. Certo? O vetor não tem lugar no espaço, eu posso fazê-lo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de φ. Beleza? O ângulo entre F e D, entre a força e o deslocamento, é φ. Então, o trabalho sofrido, ó, pela força F, F D cosseno φ. Beleza? Φ, cosseno φ. Tranquilo? E o cosseno φ será negativo porque ele é maior que 90 e menor que 180. Beleza? Aliás, maior que 90 e menor que 270, né? Nesse período todo, o cosseno de φ será negativo. Beleza? Então é só para a gente ter uma noção aí dos nomes, né? Quando a força contribui no deslocamento, a gente diz que a força realizou o trabalho. Quando a força atrapalha o deslocamento, ou seja, a força está tentando segurar, mas o movimento continua ocorrendo, a gente chama de trabalho sofrido pela força F. Beleza? Muito bem. Se eu quisesse calcular o trabalho total, ok? O trabalho da força resultante, bastava eu encontrar a resultante das forças sobre o bloco e calcular o trabalho dela. Ou eu poderia calcular o trabalho separado de cada uma das forças e somar. Por que eu posso fazer isso sem me preocupar muito? Porque trabalho é uma grandeza escalar. Bacana? Muito bem. Beleza, pessoal? Isso vale para uma força constante. Ainda sob trabalho de uma força constante, vamos olhar para o gráfico da força em função da posição.
No nosso caso aqui, eu coloquei a força no eixo das ordenadas e a posição no eixo das abscissas, beleza? O nosso deslocamento ocorreu ao longo do eixo X, então eu chamei a nossa posição de X convencionalmente, que é o que a gente já está trabalhando, e na ordenada eu coloquei a força. Para encontrar o trabalho, basta agora eu multiplicar a força é essa quantidade aqui, né? Está no eixo das ordenadas, então é essa quantidade aqui, que é essa aqui, vezes o deslocamento. Deslocamento x2 menos x1, que é o nosso D, que a gente já colocou ali. Então, Fx vezes D dá o nosso trabalho. Se eu olhar só para a figura, isso aqui é a área, né, gente? Nosso trabalho é igual à área. Beleza? Nesse caso. Pessoal, olha só. Eu posso dizer que trabalho é igual à área? São coisas iguais? São grandezas equivalentes? Né? Para dizer que uma coisa é igual a outra, elas precisam ter dimensões compatíveis. Ambas precisam ser expressas em metros quadrados, né? Em metros por segundo. Será que é o caso? Bom, para responder essa pergunta, vamos primeiro olhar para a unidade de energia. Unidade de energia. Pessoal, como eu disse numa lousa anterior, nós temos vários tipos de energia. Energia cinética, energia mecânica, trabalho, energia potencial, entre outras. Muito bem. Para encontrar a dimensão e, por conseguinte, a unidade de energia, basta que eu encontre a unidade de um tipo de energia, beleza? E eu vou trabalhar a dimensão de trabalho. A hora que eu encontrar a unidade de trabalho, eu terei encontrado a unidade de todas as energias, beleza? Então vamos lá. Pessoal, unidade de trabalho é unidade de força vezes unidade de deslocamento, beleza? Por quê? Porque a dimensão de trabalho é dimensão de força vezes dimensão de deslocamento. Tranquilo? Muito bem. Unidade no sistema internacional. No sistema internacional, a unidade de força é Newton, em homenagem ao Newton. E a unidade de deslocamento é o metro. Muito bem. Essa nova combinação de unidades, nós damos o nome de Joule, em homenagem ao cientista Joule. Beleza? Se você ainda quiser trabalhar em termos das unidades fundamentais, você pode transformar o seu Newton em quilograma, metro por segundo ao quadrado. Beleza? Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, vezes o metro do deslocamento. Tranquilo? Juntando tudo, dá quilograma metro quadrado por segundo quadrado. Beleza? Que, da mesma maneira, nós batizamos de Joule. Beleza? Pessoal, não sei se a pronúncia correta é Joule, mas é em homenagem a James Prescott Joule. Beleza? Se escreve dessa maneira o nome do cientista que foi homenageado com esta unidade. A pronúncia correta eu não tenho certeza qual é, mas se escreve desta forma. Beleza? Bom, voltando então ao gráfico da força
pela posição. Lembram que nós utilizamos a propriedade geométrica de que o trabalho era igual à área, né? Olhando apenas para a figura geométrica, fazer força vezes deslocamento era equivalente a encontrar a área do retângulo. Daria o mesmo número, beleza, daria o mesmo número, mas são iguais essas grandezas? Vamos olhar para a unidade? Unidade de área, metro quadrado apenas, certo? Não tem quilograma e segundo quadrado. Então, não podem ser coisas iguais, porque não tem a mesma dimensão, beleza? Então, eu não posso dizer que trabalho é igual a área. Daniel, está errado? Sim. Da maneira que está escrito aqui, está errado. O que eu posso dizer é que, uma vez que dá o mesmo número, né? Eu faço a multiplicação de força por deslocamento e me dá o mesmo número que calcular a área desse retângulo, que é lado vezes lado, então eu posso dizer que essas duas grandezas são numericamente iguais. Então, numericamente igual é isso. Quando eu faço o cálculo, dá o mesmo número, mas são coisas diferentes. Beleza? Se eu ganhar uma dúzia de laranja ou ganhar uma dúzia de maçã, o número de frutas que eu ganhei é o mesmo, mas laranja é diferente de maçã. É o caso aqui. Beleza? Muito bem. Então, eu posso usar, para o caso da força constante, que trabalho é numericamente igual à área. Na verdade, a gente vai poder usar para forças não constantes também, mas nós não falamos disso ainda e talvez esteja na hora de falar então. Beleza? Trabalho de uma força variável. Vamos lá? Trabalho de uma força variável. Pessoal, o trabalho de uma força variável é o mesmo evento, beleza? Tanto que eu vou utilizar até o mesmo desenho, ou um desenho muito parecido. Se você olhar, eu tenho aqui o meu bloquinho, que está indo do ponto x0, ou x inicial, né? O centro dele está nesse ponto, e ele vai se deslocar até xn igual a xf. O centro dele vai vir até aqui. Beleza? Eu quero calcular o trabalho desta força F, que também está inclinada com a horizontal por um ângulo θ. Tranquilo? Muito parecido com o caso anterior de força constante. Beleza? Muito bem. Então, olha só, ao longo desse deslocamento, ó, quando o bloquinho vem daqui até aqui, a força varia. E força variar significa o quê? Significa que ela pode variar tudo. Pode variar módulo, pode variar direção e pode variar sentido. Tranquilo? Muito bem. Eu fiz aqui um gráfico genérico, né, de uma força. Eu peguei só a componente Fx, coloquei no eixo das ordenadas e no eixo das abscissas eu coloquei a coordenada x. Bacana? Muito bem, ó, de x0 até xn. Ou se eu quisesse pôr xi até xf, fique à vontade para dar os nomes que você quiser para os pontos inicial e final. Bom, mas enfim, como é que a gente faz para fazer o cálculo do trabalho? O que nós fazemos é o seguinte, a gente escolhe um pedacinho da curva onde a gente vai tomar a nossa força constante. Eu vou chamar essa força de F1, beleza? E esse deslocamento aqui, de x0 até x1, eu vou chamar ele de delta x1, beleza? Delta x1. E aí eu faço um x
2 aqui, x3, x4, x5, blá, 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 até chegar no xn. Beleza? Então, vamos lá. Vou pôr aqui 3 pontinhos. E eu vou tomar o trabalho deste pedacinho como sendo esta força, ó, que eu estou considerando constante. Deixa eu mudar para de cá até, né? Essa força que eu estou considerando constante, vezes esse deslocamento ΔX1. Esse é o trabalho que eu chamaria de W1. E eu vou fazendo W2, W3, W4 até preencher a curva toda. Para escrever num formato mais compacto, eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui, vou pegar um pedaço aqui, certo? 1, 2, 3, eu vou chamar esse aqui, ó, de ΔXJ, beleza? E esta força aqui, ó, eu vou dizer que ela tem um valor FJ. Apenas para fazer uma notação mais compacta, ou seja, o meu trabalho total, W, será aproximadamente igual o somatório em J de 1 até N, ok? Eu vou dividir em N pedaços de FJ ΔXJ, beleza? Ó, peguei pedacinho 1, 2, o 3, o 4, blá blá, até o N, certo? Se eu quiser dividir em 10 pedaços, em 20, em 30, sou eu que decido em quantos pedaços eu divido para fazer esta aproximação. E por que aproximação? Porque olha só, esse pedacinho aqui, olha, tá vendo? Ele não estaria dentro da conta. E esse aqui, eu esqueci de colocar. Eu posso dizer que um pouquinho desse compensou aquele e tal, enfim. Mas é uma aproximação. Se eu fizer um intervalo menor, eu vou conseguir passar mais perto da curva. Ou seja, se eu ficar aqui, ó, vendo, fazer só um pedacinho aqui, depois outro aqui, tal, né? De modo que, ó, como se eu fosse fazendo um degrauzinho assim, né? Tranquilo? E eu vou cada vez me aproximando mais da curva conforme eu vou diminuindo o tamanho do ΔX, do ΔXJ, no caso da nossa soma. Bacana? Muito bem. Para eu eliminar esse sinal de aproximado, o que eu precisaria fazer é tomar o limite. Ou seja, para eliminar aquilo ali, eu precisaria fazer assim, ó, que W é igual o limite quando o ΔX tende a zero do somatório em J de 1 até N de FJ ΔXJ. Tomar ΔXJ indo a zero é a mesma coisa que tomar o N indo para infinito. Então, obviamente que eu não vou conseguir somar infinitos pedacinhos, né? Mas eu posso fazer este limite. Bacana? Muito bem. Quem estudou o limite lá no cálculo diferencial integral deve se lembrar que logo depois do limite, o que a gente aprende é um limite muito importante, para falar a verdade, dois, que são a derivada e a integral. A derivada a gente viu agora há pouco, e a integral nada mais é que isso aqui. Tranquilo? Quem quiser estudar um pouco melhor esse assunto e não tenha feito um curso de cálculo diferencial integral, procure soma de rima, integral por soma de rima. Né? Esses termos, essas palavras-chave devem lhe dar sucesso na procura. Então, para sumirmos com esse sinal de aproximado, basta nós fazermos a integral de fx dx.
entre x0 e xn. Ou, se você quiser, ao invés de escrever x0 e xn, xi e xf, como eu fiz aqui, beleza? Pode. É mais comum, né? Acho que por costume, quando estamos fazendo a integral, utilizarmos xi e xf, e no somatório, utilizarmos um indexador inteiro, porque as notações são assim. Beleza? É mais comum, mas você pode usar a notação que você quiser. E com isso eu tiro a propriedade de que trabalho é numericamente igual à área também para uma força variável. Por quê? Porque uma das primeiras interpretações que nós temos para a integral de uma curva é a área sob o gráfico, certo? Então, se você ainda não fez um curso de cálculo diferencial integral, quando você for estudar integral, a primeira propriedade que você terá para uma integral é a área abaixo da curva. Então, já tiramos de cara que trabalho é numericamente igual à área também para uma força variável. Muito bem. Bom, eu já peguei a nossa componente de f na direção x. Daniel, você não pode escrever o teu fx como sendo f cosseno θ? Pode, sem problema nenhum. Vamos lá. Então, eu ainda posso escrever assim, ó, w igual a integral de xi até xf de f cosseno θ dx. Beleza? Daniel, f cosseno θ dx eu não posso escrever como o produto escalar que você ensinou anteriormente? Pode. F escalar dx. Onde dx é quem? Dx é dx e chapéu, beleza? Muito parecido com o que a gente já conhece de vetores normalmente, né? De vetores sem diferencial. Tranquilo? Só chamar atenção para um detalhe aqui, tá? Quando você escreve nesse formato aqui, ó, f cosseno θ, você tem que levar em conta que o θ pode mudar ao longo do caminho, beleza? Ao longo deste percurso aqui, o θ pode mudar. Então, cosseno de θ pode ser um cosseno de θ de x, beleza? Ou seja, cosseno de θ pode ser uma função de x. Então, tem que levar isso em consideração, beleza? Só esse detalhe. Então, essa integral aqui pode ficar um pouquinho mais complicada, mas é só uma questão realmente de cálculo diferencial integral, beleza? Ah, Daniel, mas pode ficar impossível? Pode, sempre. Sempre pode ficar impossível de se fazer uma conta, beleza? Mas, enfim, o que nós estamos aprendendo agora aqui é o trabalho, não é muito complexo nesse sentido. Beleza, pessoal? Agora, o meu dx é porque eu escolhi que o meu deslocamento está na direção x. Tranquilo? Mas vamos lá. Vamos fazer um caso mais geral. Olha só. Eu vou tirar aqui o meu eixo xy. Beleza? Não estou mais no eixo xy. Vou tirar aqui esse fx. Vou apagar tudo isso aqui. Por quê? Porque eu vou apenas trocar os nomes. Ó. Eu vou chamar de essa direção de direção R. Então aqui, ó, essa direção
é a direção R. Uma direção qualquer, eu poderia chamar de E, né? A gente até costuma usar um chapéu aqui, ó. R chapéu. Poderia chamar de E chapéu, né? Poderia dizer que para cá é E chapéu. Da letra que eu quisesse para essa direção. Eu vou utilizar R para denotar que pode ser um vetor em 2 dimensões, que é até o nosso caso desenhado aqui na lousa, ou ele pode estar em 3 dimensões, né? Só estou vendo um corte do meu desenho, mas pode estar em 3 dimensões, então esse R pode ser um vetor em 3 dimensões. Então, eu pegaria a componente de F na direção R, aqui eu estaria chamando de RI e RF, beleza? De modo que, se eu escolher outra direção, o meu trabalho ficaria a integral de F escalar dr. Beleza? Daniel, o F pode ser fx e chapéu mais fyj chapéu mais fzk chapéu? Pode. O meu dr pode ser dx e chapéu mais dy j chapéu mais dz k chapéu? Pode. Isso pode estar em coordenadas cilíndricas, pode estar em coordenadas esféricas, pode estar em coordenadas polares, em coordenadas cartesianas. Enfim, são infinitos os formatos que isso pode admitir. Beleza? Mas, se eu conseguir resolver essa integral, eu tenho o trabalho. Beleza? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, eu tenho aqui o trabalho de uma força variável que pode ficar muito difícil de fazer a conta, mas o conceito não é muito complicado. Beleza? Com isso, a gente conclui o nosso estudo sobre trabalho, pelo menos a parte que eu queria apresentar aqui para vocês. Trabalho, como eu já disse, é o primeiro tipo de energia que nós estudamos e está ligado a movimento. Sempre que eu fiz o cálculo, teve um deslocamento. Se não tiver movimento, não tem trabalho. Não existe trabalho de um corpo parado. Beleza? Muito bem. Para dar sequência ao nosso estudo de energia, vamos estudar uma outra energia que tem tudo a ver com movimento. E esta energia é a energia cinética. Beleza? Muito bem. Aliás, a energia cinética é a energia do movimento, né? Vamos dizer, a energia ao concurso do movimento. E este é o assunto da nossa próxima aula. Bacana? Muito bem. Por hoje é só. Um abraço e fiquem todos com Deus.